Olá, sou Romildo Campelo e esse é o Momento Político, para o Luque Alto Tietê e o AT Urgente. No Momento Político da semana passada, eu comentei com você sobre o impacto do Censo 2022 nas câmaras municipais, quais aquelas cidades que poderiam ou poderão ter mudança no número de vereadores em função da mudança da população. Hoje eu quero comentar contigo o impacto do censo sobre a habitação. O censo mostrou que nós tivemos um crescimento de quase 100% no número de domicílios vazios, que não tem ninguém morando. O número exato foi 99,6%. Em 2010, nós tínhamos 36.500 imóveis ou domicílios vazios, ninguém morava. E agora, o censo mostrou que nós temos 73 mil domicílios vazios na nossa região. Isso é um número muito grande, muito expressivo. Para você ter uma ideia como isso é impactante, em Mogi das Cruzes nós estamos falando em mais de 20 mil imóveis ou domicílios vazios. Itaquaquecetuba, 14.500 imóveis. Em Suzano, 12.458, quase 12.500 imóveis vazios. Se nós olharmos o levantamento da necessidade de habitação nessas cidades, é praticamente 100% da demanda, da necessidade de casas, é o que nós temos de casa vazia. Ou seja, nós precisamos de políticas públicas na nossa região que reúnam a necessidade de casa, de moradia das pessoas com os imóveis, com as casas, com as residências já construídas. Não necessariamente a gente precisa construir novas casas, novos imóveis. Nós precisamos de políticas para aproximar, trazer quem precisa de moradia com quem tem casa vazia. E isso é um problema em todas as cidades da nossa região. Por exemplo, Salesópolis é a cidade que tem uma menor quantidade de imóveis vazios comparado com as outras. Mas, por outro lado, Salesópolis foi a que mais aumentou o número de imóveis vazios. Por exemplo, em Salesópolis, nós tínhamos, em 2010, 741 imóveis e agora 1.847 imóveis ou residências vazias. Isso quer dizer quase 150% de aumento no número de imóveis disponíveis, vazios, sem ninguém morando em Salesópolis. E é um problema em toda a região. Falta para as nossas secretarias de habitação, para os departamentos de habitação, conversarem, dialogarem com as secretarias de assistência social para construir juntos políticas públicas de habitação, de moradia, junto com quem precisa e com a oferta de imóveis que nós já temos na região. Nas duas edições anteriores do Momento Político, eu fiz duas análises sobre a possibilidade que existe hoje do deputado federal Marco Bertaioli ser indicado para o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo como conselheiro. E os impactos disso em Mogi, primeiro com a retirada dele, da candidatura dele, uma possível candidatura dele a prefeito, a saída dele do cenário político por não poder apoiar ninguém estando na condição de conselheiro do Tribunal de Contas, a possível candidatura do deputado federal Márcio Alvino em Mogi e como isso abre o espaço para o atual prefeito de Suzano, Rodrigo Achiuchi, ser candidato a deputado federal com a ausência do Bertaioli e do Márcio Alvino. Mas várias pessoas comentaram comigo no WhatsApp, e eu te convido para conversar comigo aqui no WhatsApp, que eu não fiz uma análise, e que eu vou fazer agora, que é a situação do deputado federal Rodrigo Gambale. Se esse cenário acontecer, ele ficará como o único deputado federal da região do Alto Tietê, pelo menos pelos 2 anos seguintes aí a esse cenário da eleição municipal. Ele certamente ocupará um grande espaço e terá aí um oceano azul de oportunidades de navegar sozinho pela nossa região. E o impacto que isso pode dar na própria eleição de deputados e na sequência a partir dessa possibilidade. Então fica aqui esta outra variável que eu acabei não falando nos momentos políticos anteriores, desse cenário do deputado Rodrigo Gambale, tendo aí um oceano azul, sendo o único deputado federal aqui da região, não deixando de registrar que nós temos também em Guarulhos o deputado Alencar Santana, mas fazendo uma referência aqui ao Alto Tietê, sendo Guarulhos um universo à parte, aí, com uma política própria e uma outra influência eleitoral e político de forças. Em Poá, o cenário político
é a construção talvez mais complexa que a gente vê aqui no Alto Tietê. Nesse final de semana, teve um grande evento, uma grande festa em Calmon-Viana, organizada pelo sindicalista Geraldo Pires, o Geraldinho, que conseguiu, além de levar muita gente para esse evento, juntar forças políticas muito diferentes, como a própria prefeita Márcia Bim, o vice, o Geraldo, e o próprio Pernoca, numa força política do Geraldinho muito grande, muito forte, a presença do vereador Maisena de Suzano, onde também terá um evento organizado pelo Geraldinho, mas o Geraldinho se coloca de maneira muito tranquila, muito calma, mas construindo aí talvez uma alternativa, uma força política que precisa ficar no nosso radar, precisa ser observado, a costura política, a força política dele em Poá e no Alto Tietê, e esse evento em Calmon-Viana foi muito importante, um indicador muito forte desta força e dessa costura política que o Geraldinho vem fazendo em Poá. Em Mogi das Cruzes, a gente precisa registrar e aplaudir a iniciativa do Sincomércio de Mogi, que representa o Alto Tietê, mas particularmente o trabalho do presidente Valtelin Martinez ao se posicionar contra, de maneira muito clara e forte, contra a instalação do pedágio na Mogi Dutra. Nesse momento, a Prefeitura de Mogi e outras forças não têm se posicionado com a mesma força, com a mesma veemência que o Valtelin Martinez, o Sincomércio, se colocou contra a instalação do pedágio na Mogi Dutra. E o pedágio não importa para nós se é um pedágio com guarita ou se é um pedágio eletrônico, digital, moderno. Pedágio, é cobrança, é custo, é um fator de limitação para a economia de Mogi e do Alto Tietê. Fica o registro da ação e da posição do Sincomércio e da sociedade civil de Mogi das Cruzes contra a instalação do pedágio, independente da forma que for o pedágio, e o lamento aí das forças políticas locais de não colocarem com a mesma veemência, com a mesma clareza, um posicionamento contrário ao pedágio na Mogi Dutra. Em Suzano, eu queria fazer uma análise sobre o crescimento de Suzano registrado pelo censo de 2022. Nesses 12 anos, entre o censo de 2010 e o censo do ano passado, registrou que Suzano cresceu em número de domicílios quase 50%, foi 46,91% de novas residências, novas casas, apartamentos em Suzano. Para você ter uma ideia, Suzano saiu de 83.400 para 122 mil moradias e residências. Esse crescimento mostra aí uma pujança da cidade, um desenvolvimento, mas traz também muitas preocupações e que, felizmente, está no radar da Prefeitura, que é controlar para que esse crescimento se dê mais na região norte do município, mas ainda com necessidade de saneamento de água, esgoto, coleta de lixo e transporte, e segurar o máximo possível a ocupação na região sul, onde nós temos as regiões de mananciais, de área de proteção ambiental. Então o censo nos mostra em Suzano, primeiro, o que todo mundo já vinha percebendo, o grande crescimento de Suzano neste período e a preocupação com a infraestrutura e as condições do desenvolvimento urbano da cidade, que está aí, felizmente, no radar do governo, mas que todos nós precisamos estar atentos para que esse crescimento não perca o controle e não vá para cima de áreas de manancial, de áreas de proteção ambiental, colocando em risco a vida não só de quem mora nessas áreas, mas de toda a população. Este foi o Momento Político para o Look Alto Tietê e AT Urgente. Te convido a me seguir nas redes sociais e conversar, dialogar pelo meu WhatsApp para que a gente possa trocar ideias, impressões e falar mais sobre a política e o desenvolvimento da nossa região. Um grande abraço.